Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que teve uma recaída na questão das urnas eletrônicas. É uma pena, ele estava indo para o caminho correto, ele estava aceitando a coisa da forma correta, indo para o caminho que eu falo aqui sempre, que é uma besteira questionar a urna eletrônica, não tem lógica isso. É lógico, pode ser fraudado, pode ser que aconteça alguma fraude, é lógico que pode. Qualquer sistema informático pode ser fraudado, pode ter alguma coisa. A questão é que você precisa ter evidências disso, precisa ter realmente alguma coisa que indique fraude. Não é só, eu perdi a eleição, então eu reclamo fraude, né? Então, ele estava vindo nesse caminho melhor, mas agora parece que voltou atrás tudo. Diz ele que trouxe de volta o inquérito 1361, aí já está o pessoal falando, tá vendo, Peter, você falou que as urnas são invioláveis. Eu nunca falei que urna é inviolável. Eu falei que eu não vi nenhuma evidência de fraude na eleição de 2022, nem na eleição de 2018, nem em nenhuma outra eleição até aqui. Pode ser que na próxima eleição tenha evidência de fraude? Pode ser que tenha. Não existe sistema que seja 100% inviolável. Mas até aqui não há nenhuma evidência de fraude nesse sistema. E aí o pessoal, não, tá vendo que ele provou que tá todo mundo errado, não sei o que lá. Eu acho muito triste isso, tá? Acho que é uma estratégia errada do Bolsonaro. Mais uma vez, essa notícia foi sugerida por Bloqueado pelo Peter no Twitter, Anexo01 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro diz que tem trechos horripilantes lá no inquérito, inquérito 1361, que é aquele inquérito da invasão que teria havido no TSE em 2018, né? Então, aqui está a fala dele, eu vou tocar só um trechinho, não vou tocar todo porque tem muita coisa, ele falou pra caramba aqui, vou tocar só um trechinho aqui para vocês. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas. Agora vamos... Ele falou que 3 páginas interessam, que é para o pessoal perguntar para ele, a imprensa fazer lei de acesso à informação e buscar isso daí. Parece que alguns veículos de imprensa já fizeram isso e eu tenho aqui o inquérito, né? O inquérito foi revelado pelo próprio Bolsonaro. Vocês lembram? Lá em 2021, né? O Bolsonaro fez, 2021 ou 2022, eu não me lembro, o Bolsonaro fez já uma live, mostrou esse inquérito e coisa e tal. Então, assim... Esse inquérito chegou a ser publicado na internet e depois o STF pediu, né, decretou sigilo de novo e ordenou a todo mundo para apagar as coisas na internet. Eu acho muito engraçado isso, no STF achando, né, que dá para apagar alguma coisa na internet. Não, ordem a todos os provedores para apagar o inquérito. Cara, você acha fácil. É só procurar o inquérito pelo número dele, você acha fácil aí num monte de lugar. Internet não tem como apagar. Ordenar que apague alguma coisa na internet é uma coisa que ordenar que o sol não levante amanhã cedo, ou que as coisas, que você joga as coisas para cima, eu ordeno que as coisas não caiam. Não existe isso, né? A internet, por definição, uma vez revelado alguma coisa, vai estar registrado em algum canto da internet, sempre possível de ter, né? Chega a ser uma coisa... chega a ser uma inocência do STF essa ideia de que acha que dá para esconder as coisas depois que foram para a internet. Mas enfim, o que revelou esse inquérito? O que tem nessa história no final das contas, né? Foi aquele caso que, de novo, não é novo, tá? Tem gente falando aqui, não, que Bolsonaro agora emparedou o STF, agora Bolsonaro provou que as urnas foram fraudadas e coisa e tal, aquele papo todo. Gente, de novo, esse relatório aqui já foi feito, já foi falado lá atrás. 2021 já se discutiu isso, eu já fiz vídeo sobre isso lá naquela época. Então não tem absolutamente zero novidade nisso daqui. Tiro no pé do Bolsonaro trazer esse assunto de volta, né? Mas então eu vou explicar para vocês aqui por que isso daqui não é indício de fraude na eleição. Sim, houve invasão no TSE, é verdade, tá lá, pelo que está registrado no inquérito aqui, houve sim a invasão lá, o cara conseguiu extrair informações, mas um ponto sensível que ele próprio fala que na época da eleição o acesso externo ao TSE foi desligado, o que acontece mesmo nas eleições, e aí ele fala assim, não, isso para justificar, para dizer que não tem acesso às urnas e coisa e tal, mas que eu poderia, em tese, alterar alguma coisa antes e fazer não sei o que lá e coisa e tal, só que ele esquece que tem todo o processo de verificação desses códigos, né? Tem toda a publicidade do código, tem todo o teste desses códigos, então, e não tem nenhuma inconsistência entre boletins de urna e totalização, então não quer dizer nada o que ele fez aqui. Mas os pontos que ele fala, especificamente aqui, isso aqui é um inquérito, tá? De novo, tá na internet, é só procurar na internet, todo mundo tem isso daqui, né? Olha só, instaurar inquérito policial para apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 154-A, parágrafo 3º do Código Penal. O que é isso? Aqui, artigo 154-A.
invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena é maior, né? Normalmente a pena é de 1 a 4 anos, aqui a pena é de 2 a 5 anos. Então este é o crime que estava sendo imputado, né? O que aconteceu? Em 2018, uma pessoa conseguiu uma credencial de acesso externo ao TSE, né, a rede do TSE. E entrou lá e fez um monte de coisa e ficou meses ali no TSE, inclusive durante as eleições de 2018. No final, depois das eleições, essa pessoa mandou informações para o Felipe Paião. O Felipe Paião é um jornalista muito conhecido dessa área de segurança da informação, um especialista muito conhecido, né? Tá aqui, ó. Isso aqui foi o aviso, foi o e-mail que o Felipe Paião mandou para o TSE, falando, olha só, me mandaram esse material aqui dizendo que o cara tinha invadido a rede do TSE. É verdade isso? Faz sentido isso daqui? E daí, aqui, ó. Recebemos alguns documentos e imagens de uma suposta invasão ao sistema GEDAI e outras informações sigilosas referentes a processos do TSE. Antes de uma provável publicação, gostaríamos de compartilhar o material com vocês. Esse seria o melhor canal. Ou seja, ele entrou em contato com o TSE para, né, falar com isso. E aí, depois ele tem uma outra parte aqui que ele coloca aqui, ó. Vocês teriam como nos enviar um posicionamento ainda hoje. Esqueci de incluir o texto que acompanha os documentos, explicando como foi realizada a suposta invasão ao sistema GEDAI e intranet do TSE, né? E aí, o cara fala aqui, ó, devido a falhas vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei tendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede, né? A gente já sabe, depois da investigação aqui no inquérito, fica esclarecido que não foi isso, tá? Ele conseguiu, através de uma outra pessoa que tinha esse acesso, ele conseguiu de alguma forma enganar essa pessoa, fazer um phishing scan qualquer e conseguiu a credencial de acesso de outra pessoa e dessa forma que ele entrou lá. Isso aqui está no inquérito aqui, né? Aqui, ó. Dessa forma tive acesso à rede interna do TSE por vários meses. Fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE em busca de compreender o funcionamento dos sistemas de votação. Obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo login de um ministro substituto do TSE e não sei o que lá. Ou seja, ele pegou informação, um monte de informação lá. Isso ele conseguiu fazer, ele conseguiu tirar a informação. Mas lembra, para ter fraude na eleição, ele não basta ele tirar a informação, ele precisa adulterar alguma informação, ele precisa mexer em alguma coisa. Passadas algumas semanas, vi que os próprios técnicos do TSE perceberam a minha invasão e estavam tentando mudar a senha, mudar coisa e tal. Fizeram uma perícia para identificar, mas não conseguiram me expulsar. Ele continuou tendo acesso dele, né? Notei que no dia 7/9, a execução do pleito eleitoral de 2018, o primeiro turno das eleições, os técnicos cortaram o acesso ao VPN e ao correio, talvez para justificar que as urnas não possuem conexão com a internet. Mas, na verdade, segundo está constando aqui no inquérito também, o TSE sempre faz isso também, ele sempre corta mesmo o acesso à intranet no período eleitoral, é uma medida de diminuição de risco, né? Veja, por que o TSE tem alguns acessos externos? Como qualquer empresa, você tem profissionais que estão trabalhando à distância, né, que estão em lugar diferente do local de origem de trabalho sua. E aí você, como várias empresas no Brasil fazem, você tem um acesso VPN para entrar lá dentro da rede do TSE. A questão é, no período eleitoral, exatamente por ser um período mais crítico, não há nenhum trabalho externo que se justifique nesse momento. Então, se o cara está fazendo, sei lá, manutenção de roteadores, não, nesse período você fica paradinho aí, não faz nada durante a eleição, você não tem acesso e vai correr a eleição. É uma medida de redução de riscos, né? E, de fato, é exatamente isso que acontece, né? Ou seja, ele fala aqui que isso aconteceu e ele não teve acesso durante o período eleitoral, o que significa que a ideia de que ele teria feito uma fraude em 2018 é balela. Ele não teve acesso à rede durante o período das eleições. No período das eleições, o acesso dele foi cortado efetivamente, né? Aqui, ó. Mas isso não é bem, olha ele falando aqui, mas isso não é bem assim, pois qualquer cidadão com conexão à internet e conhecimento para tal sabe que poderia ter se utilizado para manipulação de aplicações responsáveis pelo sistema de votação,
como Intercad, aplicação web Java ligada aos TREs e coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele poderia manipular os sistemas, os códigos-fontes que estariam lá e fazer essa alteração para acontecer a fraude, né? Mesmo com o corte dele lá. Só que esse tipo de coisa não é tão simples quanto ele descreve aqui. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês em outras situações, o código-fonte lá é tratado com muito cuidado. Você tem todo um processo de inspeção, de verificação e coisa e tal. Não é como se ele pudesse alterar e nada disso seria detectado antes de ir para a urna, né? Além disso, o código-fonte fica todo em repositórios do tipo Git. Eu não sei se é Git que eles usam, nem repositórios de código-fonte, né? Esse tipo de repositório, qualquer um que seja usado, né, tem CVN, Git, SVN, tem um monte de tipos de repositório aí. Hoje em dia o mais usado é o Git. Eu imagino que eles usem o Git lá, mas não tenho certeza. O fato é que toda vez que o código é alterado, fica registrado quem foi a pessoa que fez a alteração. Então, se ele fizesse alguma coisa desse sentido, primeiro que o pessoal não iria compilar esse código, porque ia ver claramente lá na lista que tinha uma pessoa que não é da equipe de programação, que alterou o código-fonte ali. E segundo, que ele ia se apontar, ia ficar claro para todo mundo quem era a pessoa que estava invadindo. Então, ele não tinha como alterar o código-fonte lá para fazer nenhuma coisa, né? Outra coisa que ele dá a entender aqui é que ele poderia adulterar o próprio mecanismo de totalização, ou seja, no momento que os votos saem das urnas eletrônicas e totalizam no TRE e no TSE. E isso também é impossível, como eu já expliquei para vocês. Por que é impossível? Porque o boletim de urna já dá o resultado final. Se você quiser, você faz a totalização você mesmo. É só você pegar os boletins de urna de cada sessão eleitoral, fazer a soma na sua mão e você vai ter o resultado que está lá no site do TSE. Então, não tem como você fazer fraude na totalização. A totalização não tem como ser fraudada dessa forma, né? Ou seja, a totalização não tem também como dar problema no final das contas por causa disso que eu te falei. Então, o resultado aqui é o mesmo. Existe alguma coisa nesse relatório? Não tem nada. Foi uma coisa séria? Foi. Invasão no TSE é uma coisa séria. Foi tratado seriamente. Foi investigado, foi identificado o que aconteceu. E nessa história toda, eles, inclusive, acho que prenderam o cara no final, né? Descobriram que era o cara lá, enfim, fizeram a situação toda. A questão toda é que o Bolsonaro está colocando isso como se isso significasse que teve um golpe, que foi isso daí, que pode ter tido golpe nas redes. E não faz sentido isso daí, né? Aqui, ó, eles falam aqui também que no dia 20 de abril de 2018 foi detectado pela equipe do Tribunal Regional de Pernambuco acesso indevido ao seu servidor de banco de dados com acesso oriundo da máquina do TRE do Rio Grande do Norte, né? Verificou-se que houve o comprometimento do servidor web do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte, a partir do qual começou a realizar vários ataques regionais e coisa e tal, e daí houve relatos sobre escaneamentos e tentativas. Isso aqui que ele está falando é justamente aquele ataque inicial que ele falou. Depois que ele entrou na rede do TSE, ele começou a fazer ataques internos, e o pessoal percebeu que tinha ataques internos e estavam buscando esse cara. Ou seja, isso aqui foi percebido, foi identificado, foi corrigido, não teve problema nenhum, e nada tem a ver com a eleição propriamente dita. Aí o pessoal está falando, mas isso daí então quer dizer que a urna não é inviolável. Não, mas nenhum dispositivo eletrônico é inviolável, sempre pode ser violado. A questão é que você não pode partir disso para dizer, então não serve nada, então teve golpe, então está tudo errado, não sei o que lá. Não, não é. Tem que ter evidência de fraude, tem que ter evidência de que realmente tem alguma coisa errada. Olha o caso do Maduro lá, como é que ficou claro que tinha coisa errada, porque o Maduro não revelou os boletins de urna. Se você somar os boletins de urna, você obtém o resultado final. O Maduro não pôde liberar esse boletim de urna, porque justamente ia evidenciar que ele perdeu a eleição no final das contas. Então essa é a questão. Aqui, ó. Aí estavam falando aqui, o próprio Bolsonaro falou isso, né, que o inquérito foi aberto pela Rosa Weber com a suspeita de que tinham roubado as eleições para o Bolsonaro, ou seja, eles abriram esse negócio achando que o hacker tinha roubado as eleições para o Bolsonaro, mas na verdade não procede também, tá? Porque, como eu falei para vocês, evidentemente que eles tinham que investigar isso daqui, independente de quem, roubo para quem que fosse, não tem nada no inquérito que diga que eles achavam que era para o Bolsonaro que tinha sido roubado. E, além disso, teriam que abrir esse inquérito de qualquer forma. É uma investigação séria, é um negócio sério que aconteceu ali, né? Enfim, no entanto, assim que começaram as investigações, descobriu-se que foi a chapa Haddad e Manuela que tentou manipular o pleito. Não, é falso. Não tem nenhuma indicação que foi a chapa Haddad e Manuela que fez a tentativa de coisa no pleito. Então, ou seja, no final das contas, isso aqui não faz sentido nenhum. Uma pena o Bolsonaro ter voltado para essa posição horrorosa dele. Já falei que só atrapalha o próprio Bolsonaro, só atrapalha a direita. Espero que ele se cure desse problema rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.